Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para fazer esta catequese rápida. Desta vez vai ser rápida mesmo. E o tema de hoje é o sacramento da confissão. Eu percebo que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande para se confessar. Pessoas que nem buscam o sacramento da confissão por não saber como se confessa e com vergonha do sacerdote. Então, para que eu possa ajudar um pouco as pessoas, decidi fazer essa catequese. Claro que este tema, o padre Leonardo Wagner já explicou muito bem, o padre Paulo já explicou, diversos sacerdotes já fizeram, o padre Augusto Bezerra já fizeram diversas catequeses sobre este tema. E eu ficava pensando, né? Poxa, para que fazer uma nova catequese se esses padres já fizeram, né, com um conteúdo até mesmo melhor que o meu? Depois, eu parei e pensei, nem todas as pessoas que estão aqui no meu Facebook conhecem o padre Leonardo, o padre Augusto, o padre Paulo, assim como aqueles que estão no Facebook deles não conhecem a mim. Então, eu decidi fazer. Se você já viu a catequese feita por eles, maravilha, vai ser só para acrescentar alguma coisa. Mas você que nunca viu, eu aconselho também que você visite a página desses sacerdotes, porque eles também fazem uma boa catequese sobre a confissão e outros temas. Mas vamos lá. Confissão dos pecados. É um sacramento da igreja, um sacramento importantíssimo, e vale lembrar que foi o próprio Jesus que disse aos apóstolos: a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Ou seja, é o próprio Cristo que dá esta ordem. O sacerdote, ele tem o poder de absolver os pecados daquela pessoa no nome da Santíssima Trindade. Não é o padre que perdoa ninguém. Ele é apenas um canal para a graça de Deus acontecer. Mas aí alguém pode dizer, eu já ouvi isso: padre, eu me confesso diretamente com Deus. Eu me confesso em casa. Então, meu filho, eu vou lhe dar um conselho. Se você se confessa em casa, porque não precisa de padre para isso, quando você quiser participar da Santa Missa, você faz assim. Você vai lá no supermercado ou na padaria, compra um garrafão de vinho, pode ser vinho seco, vinho suave, suco de uva, ao seu gosto. Você compra um garrafão de vinho e compra também R$ 2 ou R$ 3 de pão. Pode ser pão de milho, pão de sal, pão de queijo, você escolhe. E em casa mesmo, você coloca uma mesa, cobre com a toalha branca e celebra a sua missa, certo? Porque se eu não preciso de padre para ser perdoado por Deus, eu também não preciso de padre para receber o corpo de Deus. Está dando para entender? O sacerdote foi instituído por Cristo para ser canal de graças para os fiéis, para dar Jesus na Eucaristia, para absolver os pecados. Né? Tudo isso é Jesus que faz através do sacerdote. Então, se eu não preciso do padre para me confessar, eu também não preciso do padre para a Santa Missa. Então, você mesmo em casa, pega pão, pega vinho, celebra a sua missa tranquilamente, porque se eu me confesso diretamente com Deus, então, quem sabe, né? Deus também não vai entrar no pão e no vinho que eu tenho lá em casa. Então, muito cuidado com essa coisa de eu me confesso diretamente com Deus. Se você fala isso, você deixou de ser católico. Né? Outra coisa, as pessoas ficam com medo, às vezes, de confessar, porque pensa que o padre vai falar os pecados, vai revelar os pecados da pessoa. Meus irmãos, gravem uma coisa: se o padre revelar o pecado de alguém, olha, fulano de tal falou isso. Se ele revelar, ele está excomungado automaticamente. Excomunhão lata sententia. Isso é doutrina da igreja.
Se o padre revela o pecado contado na confissão, pode ser até com outro padre. Se ele fez isso, ele está excomungado automaticamente. Então a confissão é algo sério. Na história da igreja, nós temos padres e bispos que foram assassinados. Nós temos padres que foram jogados no mar da ponte, né? Colocaram ele na ponte e soltaram no mar, porque ele não quis revelar o segredo da confissão. É algo muito sério. Aquilo que é contado ali, o sacerdote, ao terminar a confissão, ele não pode ficar, poxa, fulano fez isso, né? Imagina, fulano, coordenador de tal grupo, fez isso. Não tem nada a ver. Ele não está contando para o padre, ele está contando para Deus. O padre está ali apenas para ouvir, aconselhar e absolver, dar o perdão. É com Deus que a pessoa vai se virar. Né? Então o padre não é para ficar maquinando o pecado da pessoa, nem ficar preocupado. Não. Orienta, aconselha, perdoa e tchau. Vai para casa, perdoado, na graça de Deus. Ou seja, o pecado foi cancelado, foi apagado naquele momento. Então o padre não pode usar, por exemplo, se alguém vir se confessar comigo hoje e amanhã ele vier contar outra coisa, eu não posso usar o pecado de ontem, confessado, para orientá-lo, porque aquilo já foi perdoado por Deus. Está entendendo, meus filhos? Então, muito cuidado com isso. O padre, ele não, se algum fez isso, se algum sacerdote fez isso, ele está excomungado automaticamente, porque o segredo de confissão não se revela. Aí você pode dizer assim, mas padre, se alguém chegou e disse, eu matei fulano, o padre não pode dizer. O que o padre pode fazer é isso, dizer, olha, vá por honestidade e se entregue à polícia. Vai e confesse você mesmo o seu erro. Mas o padre não pode chegar lá na delegacia e dizer, olha, eu sei quem foi que matou, porque aquilo foi contado em confissão e não pode ser revelado. Então é um caso muito sério. Se existe uma coisa séria na igreja, né? Claro que existe diversas coisas que são sérias, mas se existe uma coisa que é grave, digamos assim, é o pecado contado na confissão, que não pode ser revelado de maneira alguma. Outras pessoas perguntam, padre, posso comungar sem antes ter me confessado? Depende. Se você não cometeu nenhum pecado grave, nenhum pecado mortal, você pode, ali no momento do ato penitencial, fazer um ato de contrição perfeito, ou seja, pedir a Deus arrependido que perdoe os seus pecados, e você pode receber o sacramento da Eucaristia. Mas, se você cometer um pecado grave, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, um pecado mortal, você não pode receber o sacramento. Ah, mas o meu pároco disse que eu posso. Não vá. Não vá. Quer dizer, se alguém disser assim, Padre Gabriel, pegue uma arma, coloque na sua cabeça e atire. Puxa o gatilho. Eu vou fazer isso porque alguém me mandou? Eu não posso fazer porque alguém me mandou fazer o erro. Eu devo fazer o que é certo. Não interessa quem está me aconselhando. Eu devo fazer o que é certo. Então, se você cometer um pecado grave, um pecado mortal, não receba o sacramento da Eucaristia. Por que, padre? Que começou o celular aqui a vibrar. Oh, meu Deus, é porque o celular novo eu não sei mexer ainda nesse negócio. Mas eu acho que eu consegui. Vamos ver. Vamos para frente. São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 11, de 28 a 30, ele vai dizer assim: cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois aquele que come e bebe indignamente comunga a própria condenação. Eis porque há entre vós tantos enfermos e muitos morreram. Olha que coisa séria. São Paulo está dizendo que se você come do corpo e bebe do sangue de Jesus indignamente, ou seja, em estado de pecado, você está comungando a sua própria condenação. E por causa disso, muitas pessoas estão doentes e outras já morreram. Às vezes, mas fulano estava tão bem, adoeceu do nada. Será que não é falta de confissão? O pecado está tão enraizado na alma que a pessoa se tornou uma pessoa doente? Então, é muito sério isso. Se eu estou em situação de pecado, eu não posso comungar. Que devo fazer para me confessar? Primeira coisa, no exame de consciência. Eu vou ajudar vocês a fazer isso aqui daqui a pouco. Depois, se arrepender. Se eu não estou arrependido,
não adianta a confissão, porque vai ser uma confissão sacrílega. Você está brincando com Deus, você está zombando do sacramento. Se eu não estou arrependido daquilo, eu devo pedir a Deus a graça do arrependimento. Depois, ser sincero, não omitir pecados. Digamos, se eu tenho 4 pecados e confessei somente 3, escondi um, eu volto para casa com 5. Se eu tenho 4 pecados e só confesso 3, eu volto para casa com 5. Então, não adianta, porque você pode se esconder do sacerdote, mas de Deus ninguém se esconde. Olha o que vai dizer o Salmo, né? Se estás no céu ou nos abismos, eu te encontro lá. Se estou sentado, se estou de pé, se estou caminhando, o Senhor me vê. Então não adianta esconder nada. E não ter vergonha. O padre na confissão não está ali como um juiz. O padre está ali como Jesus misericordioso. Ele está ali para lhe perdoar, para lhe acolher, para lhe orientar. O padre não está ali para lhe condenar, nem para puxar sua orelha, não. Você já chega ferido, arrasado pelo pecado, e o padre ainda vai dar 2 gritos? Não. Ah, mas Padre Pio fazia isso. Padre Pio tinha um carisma extraordinário. Você não é Padre Pio. Padre Pio, ele fazia aquilo porque ele sabia que a pessoa iria voltar. Tinha um padre lá, um frade na época do Padre Pio, que estava imitando. Quando chegava um penitente, gritava, mandava embora. E o Padre Pio chamou aquele padre, aquele confrade, e disse: não faça isso. Eu faço porque eu sei que aquela pessoa vai voltar, e você não. Então, uma coisa é ter um carisma extraordinário, outra coisa é viver no ordinário. Eu não tenho esses carismas, eu não tenho esses dons místicos, eu não sei qual vai ser a reação daquela pessoa. Então eu devo tratar sempre com muito carinho, com muita misericórdia. Tem umas criaturas aí clicando naquela carinha, né, de mal. Ô meu filho, eu te peço uma coisa: se você não está gostando da catequese, é só sair, viu? Me bloquear, me desfazer a amizade. Não tem por que ficar assistindo uma catequese se eu não estou gostando do assunto, certo? Estou falando aqui como um amigo. Outra coisa que nós devemos também saber: quais pecados eu devo confessar? Todos aqueles que violam os 10 mandamentos. Todos aqueles que violam os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade. Se eu violei algum desses mandamentos, eu estou em situação de pecado e eu preciso confessá-los. Então, é uma experiência muito bonita. Quem se confessa, quem tem o hábito de se confessar, sabe muito bem a graça que é. Ou seja, você chega sobrecarregado, né? E quando o padre lhe dá absolvição, é como se você estivesse completamente sujo, completamente imundo, e você toma um banho naquele momento. E você fica completamente limpo, você fica leve. Então, isso acontece na confissão. Quando o padre nos dá a absolvição, nós saímos dali purificados, restaurados, renovados pela graça de Deus. Então, vou aqui falar alguns pecados, que às vezes as pessoas dizem: mas padre, o que é pecado mortal? O que é pecado venial? Vou tentar explicar aqui um pouco. Vou falar de todos eles. Um exame de consciência, você pode também anotar aí, pegar um papel e uma caneta e escrever. Meu Pai eterno, essa vibração aqui é horrível. E você pode escrever esses pecados e depois fazer um exame. Eu fiz isso? Se eu fiz, eu vou buscar a confissão. Primeira coisa, né? Falei mal do irmão, fiz intrigas e fofocas, contei mentiras. Ou seja, você usou sua língua para alfinetar o próximo, para difamar a vida do próximo. Ah, padre, mas ele fez aquilo. Não me interessa. Se ele fez, ele vai responder diante de Deus. A sua missão é chamá-lo, como diz Jesus no Evangelho, chamá-lo e orientá-lo. A correção fraterna. Ô meu filho, minha filha, por que você fez isso? Vamos buscar outro caminho, vamos tentar ir por aqui, mas você não tem o direito de comentar o defeito do outro com um vizinho. Isso não nos cabe. Então, se você fez isso, você cometeu um pecado. Neguei socorro a quem precisava, desviei o olhar do pobre que me estendeu a mão. Uma pessoa lhe pediu um socorro, você passou na rua, alguém caído lá e você simplesmente fez de conta que era um indigente. Não conheço, vou passar direto. Se você fez isso, você pecou mortalmente, você negou socorro a quem precisava.
Jesus Cristo, às vezes ele se disfarça de pessoas pobres, de pessoas necessitadas, para poder testar a nossa bondade, para testar a nossa caridade. Então, se você vê alguém precisando de ajuda, socorra. Ah, padre, mas eu não estava com dinheiro na hora. Estenda a sua mão, dê uma palavra de conforto. Fale. Se você não tem nada no bolso, dê o que você tem de bom no seu coração, mas não deixe de ajudar o seu próximo. Cometi adultério. O adultério é um pecado gravíssimo, denunciado por Jesus diversas vezes. Ou seja, você é casado ou casada, mas você teve relação com outra pessoa. Ah, padre, mas não foi relação sexual, foi só um beijinho. Traição. Você deve se arrepender e confessar. Desejei pessoas casadas. O adultério começa com um desejo. Você vai imaginando, né, aquela outra pessoa e acaba praticando o ato sexual. Roubei ou fiquei sem pagar as dívidas por malícia. Ou seja, você pegou. Ah, mas padre, eu vi lá tão bonito, não tinha dono, levei para casa. Mas você pediu, você perguntou se tinha dono. Ah, não, levei porque eu achei bonito. Roubo, furto, pecado contra o 7º mandamento. Ficou sem pagar as dívidas por malícia, ou seja, foi lá no mercado, comprou e nunca mais voltou lá para pagar. Pecado. Então você deve restituir, né? Você deve pagar aquilo que você adquiriu. Faltei à missa aos domingos e dias santos. Né? Padre, faltar à missa aos domingos é pecado? É pecado contra o 1º mandamento. O que é que diz o 1º mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas. Se no domingo eu deixei de ir à missa para ir ao futebol, para ir ao churrasco, para ir ao cinema, eu coloquei tudo isso acima de Deus. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. A missa deve ser a nossa primeira programação do domingo. Eu devo buscar buscar Jesus na Eucaristia e depois eu posso fazer as outras atividades. Se eu falto à missa por preguiça, eu estou pecando mortalmente. Pequei contra a castidade. O que é pecado contra a castidade, padre? Por exemplo, sexo antes do casamento, chamado fornicação. Ah, padre, mas não foi pecado não, porque foi com minha namorada, com minha noiva. Se noivado, se namoro é casamento, não me disseram ainda, né? Pelo que eu saiba, o sacramento do matrimônio é depois que você vai lá com o seu noivo, a sua noiva, diante do sacerdote, ele abençoa, assiste o seu casamento e você passa a viver como casado, como casada. Mas antes disso, qualquer relação sexual, ela é um pecado. Ah, isso é cafonice, é coisa do passado. Não. Você não foi feito para ser um objeto descartável, para ser usado de qualquer forma. Se você está entregando o seu corpo a alguém antes do sacramento do matrimônio, você está fazendo do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, um objeto qualquer, um objeto de prazer. Você não nasceu para ser isso. Você nasceu para amar e para ser amado, para ser amada. Quando você está casado ou casada, você pode dizer ao seu cônjuge: a partir de hoje, o seu corpo me pertence e o meu corpo lhe pertence. São dois em uma só carne. Mas antes disso, se você cai na fraqueza, no pecado do sexo, você está também pecando. Lembre-se que eu estou falando para católicos. Quem não é católico, não considere nada disso que eu estou falando aqui. Né? Não, padre, eu não concordo com isso, eu vou viver minha vida. Não posso fazer nada. Mas se você é católico, obedeça o que diz a igreja e você viverá bem. Pornografia também. Masturbação. As pessoas pensam que o pecado da masturbação está nas mãos. Não. O pecado da masturbação está aqui, ó. Sabe por quê? Ninguém comete o ato da masturbação pensando em uma garrafa de refrigerante. Né? Ninguém pratica masturbação pensando em uma maçã, pensando na lua, nas estrelas. Se você pratica isso, você está pensando em alguém, numa cena, numa história. Né? Então, o pecado começa aí. Depois vem conversas picantes. Não, eu estou aqui com meus amigos, aí eu falo tudo, palavrões, piadinhas
de conteúdo sexual. Depois, roupas provocantes. Acho que 90% dos homens que me procuraram para pedir orientação a respeito da castidade se queixavam, né, dos pecados de pensamento ao ver uma jovem na rua, bem vestida, para não dizer o contrário, e aí começou a pensar, a imaginar e acabou se masturbando, acabou praticando algum ato desse tipo. Ou seja, você com sua roupa, você, em vez de santificar o próximo, você está levando o outro ao pecado. Então, essa questão de se vestir bem não é moralismo. Se vestir bem é uma questão de caridade. Por exemplo, eu, padre, vocês estão pensando que essa batina aqui é uma moda? Não, ele se veste para ficar bonito. Eu nunca vi uma coisa como essa, um tecido preto, ser uma coisa bonita. Não. Isso aqui é um martírio, isso aqui faz muito calor. Tem dias que eu saio aqui na rua, tá 32, 35 graus, calor de matar, mas eu tô com minha batina. Por quê? Imagine eu, Padre Gabriel, andando pela rua com uma bermuda, uma camisa colada no corpo. As pessoas vão olhar para mim e em vez de dizer assim, olha, lá vai o padre, vai dizer, olha que rapaz, olha que gostoso. Né? Tô aqui só dando um exemplo. Claro que ninguém vai olhar para mim e dizer isso, Deus me livre, mas se eu faço do meu corpo uma exposição de beleza, então estou levando o outro a pecar. É uma falta de caridade com o irmão. Então se vista bem, se vista decentemente, como Nossa Senhora pede. Na catequese sobre Anguera, eu falava da resposta que Nossa Senhora deu à jovem que perguntou qual era a roupa da mulher na igreja. E Nossa Senhora respondeu, saia longa, cabelos compridos e véu. Aí o povo às vezes se assusta. Nossa Senhora dizer isso, você queria que Nossa Senhora dissesse o quê? Que é para ir de calça jeans e tomara que caia? Ela falou como ela quer ver as filhas dela vestidas. Se você não perguntasse, você não... Pode ligar. Certo. Olá, tudo bem? Ei, Padre Hélio. Como está? Deus abençoe. Chegou aqui dois padres, Padre Hélio e Padre Antônio, mas vamos continuar a catequese. Então, essa é a resposta que ela nos dá para viver como Deus quer. Outra coisa, como vai o meu namoro? Eu respeito a minha namorada, respeito o meu namorado, ou estou fazendo dele ou dela um simples objeto de prazer? Estou enganando. Não, vamos casar, e aí vai, né? Um dia nós vamos casar, mentira, só está querendo usar aquela pessoa. Então, isso também você está faltando com a caridade. Se você está no processo de namoro, você está no processo de conhecimento. Né? Depois, como vai o meu casamento? Eu rezo com meu esposo, com meu cônjuge, ou eu vivo brigando, xingando? Dentro da minha casa é um verdadeiro inferno. Ou seja, a nossa casa é a primeira igreja, é a igreja doméstica. Eu devo fazer da minha casa uma extensão da minha paróquia, uma extensão da minha comunidade. A minha primeira igreja é a minha casa, onde eu vou viver em oração, onde eu vou viver com Deus. Se eu não vivo bem na minha casa, eu não vou viver bem na igreja. Depois, brinquei com o santo nome de Jesus, da Virgem Maria dos Santos. Às vezes a gente pensa que uma piada com o nome de Jesus ou de Nossa Senhora, se é uma piada tranquila, não tem problema nenhum. O nome de Deus, ele não pode ser um objeto de piada. Né? O nome de Deus, ele é santo. Não tomar o seu santo nome em vão é o segundo mandamento. Ou seja, é uma ordem de Deus que o seu nome seja santificado. Como diz a oração do Pai Nosso, né? Santificado seja o vosso nome. Jesus não diz zombado seja teu nome, criticado seja teu nome. Então o nome de Deus não pode ser objeto de piada, de brincadeira. Se você um dia fez isso, né, você também cometeu um pecado. Assistir um filme, assistir um teatro onde se zombava de Deus. Né? Aqui eu posso citar alguns. A Última Tentação de Cristo, Hermanoteu na Terra de Godard, teatros e filmes, novelas, que fazem piadas, riem de Jesus, riem da Virgem Maria. Então, eu não estou fazendo algo bom. Depois, fiz aborto ou incentivei alguém a fazer.
O aborto é um pecado gravíssimo, né? Tirar a vida de um inocente. Mas as pessoas pensam que o pecado é só da mulher que fez o aborto. Não. O pecado é do namorado que incentivou, o pecado é do médico que fez, é da enfermeira que estava auxiliando ali com os objetos, é do motorista que, sabendo, levou a mulher até a clínica. Se ele sabia, ele também cometeu um pecado. Ou seja, se eu sou católico, eu não posso incentivar de modo nenhum o aborto. Por exemplo, uma vez minha mãe teve suspeita de gravidez e uma mulher, né, legionária da Legião de Maria, chegou para ela e disse: Isabel, tome um chá. Tome um chá. Ou seja, uma pessoa da igreja estava aconselhando minha mãe a cometer um pecado mortal. Então, caia fora disso. Se você fez, busque o sacramento da confissão. Depois, fui injusto com meus empregados, tratando-os com desprezo ou negando o salário justo. Eu sei que aquele empregado merece tal salário, mas aí eu corto, eu dou só a metade. Ou seja, eu estou sendo injusto com aquela pessoa. Desonrei meus pais ou fui grosseiro com eles. Desonrei o meu pai, a minha mãe pediu uma coisa e eu gritei com ela. Né? Honrar pai e mãe é o quarto mandamento da lei de Deus. Neguei assistência aos idosos. Né? Às vezes uma pessoa fica idosa na família e, em vez dos parentes cuidar, amar, chega lá no abrigo dos idosos, joga e nunca mais volta para ver. Seja uma falta de caridade. Só porque a pessoa ficou idosa, ficou sem forças, não tem mais nada para oferecer, eu vou descartá-la como se fosse um lixo? Né? Depois, sou vaidoso e orgulhoso, penso ser melhor do que os outros. Isso é um risco muito grande. Imaginem vocês, vou me colocar aqui. Padre Gabriel está fazendo uma catequese, né, sobre a confissão. Aí outra pessoa faz uma catequese com menos conteúdo. Aí eu já me acho melhor do que aquela pessoa, não, porque eu sei mais do que ele. Vaidade pura. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Nunca se considerar melhor do que ninguém. O orgulho foi o primeiro pecado, o pecado de Lúcifer. As pessoas pensam que os piores pecados são os pecados da carne. Claro que são pecados graves, mas o pior pecado é o pecado do orgulho. Foi o pecado que expulsou Lúcifer do paraíso. Quando Lúcifer foi expulso, por quê? Porque ele quis ser igual a Deus, ele quis estar sentado no trono do Altíssimo. Né? Então, um ser orgulhoso, não quis se considerar uma criatura, quis se colocar no lugar do Criador. Então, se você tem essa mania de orgulho, de vaidade, tenha muito cuidado. Mas, padre, e o amor próprio? O amor próprio está levando muita gente para o inferno. Né? O que é que você entende por amor próprio? Querer se colocar acima dos outros? Não. Queira ser sempre humilde. Santa Teresinha dizia: eu prefiro o último lugar, porque ninguém briga por ele. Então façamos como Santa Teresinha. Busquemos o último lugar. Não queira ser elogiado, não queira ser aplaudido, não queira ser reconhecido. Existe uma ladainha chamada ladainha da humildade. Depois pesquisem na internet. Ladainha da humildade. Do desejo de ser aplaudido, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser reconhecido, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Senhor. Então, é uma ladainha que nos ajuda a trabalhar essa questão da vaidade, do orgulho. Depois, maltratei alguma criança, espancamento, pedofilia, abusei sexualmente de alguma criança. Além de ser pecado, é um grande crime. Né? É uma pessoa criminosa. Então, se você faz isso, muito cuidado, meu irmão. Se arrependa, mude de vida enquanto é tempo. Porque se você faz isso com uma criança, aquele ser inocente vai carregar um trauma pro resto da vida. Ela nunca vai esquecer daquele ato. Ou seja, você vai destruir a vida de uma pessoa e ainda mais de um inocente que não pode se defender. Frequentei alguma seita ou fiz ritual não cristão. E aqui, lembre-se, vou repetir, estou falando para católicos. Né? Falando para católicos. Frequentei candomblé, espiritismo, maçonaria, Rosa Cruz, umbanda. Ou seja, se eu pratiquei essas coisas, se eu fiz estes rituais, eu cometi um pecado grave. Ou seja, eu troquei Deus pelos ídolos. Padre, eu não posso ler um livro de espiritismo, não? Para que você vai ler? Para saber o que é a doutrina espírita ou para se aprofundar naquilo e acabar
sendo contaminado por aquela doutrina. Então não tem necessidade, né? Não, meu filho morreu e eu vou lá para receber uma carta. Engraçado, teu filho, quando era vivo, nunca te escreveu um bilhete. Nunca, nem sequer, deixou uma mensagem no celular. Agora, depois que morreu, está escrevendo livro e carta para a senhora. Tenha cuidado, viu? O demônio sabe como enganar. Sabe como enganar. Curandeiros, horóscopo. Né? Ah, meu signo. Nosso signo é a cruz de Cristo. Hoje, festa da exaltação da Santa Cruz. Este é o nosso signo. A nossa marca é a cruz do Senhor. Eu não vou seguir. Dizem que o meu signo é Áries, né? Por causa do mês de março. Tô nem aí. Eu não sou regido pelos astros. Eu sou regido pelo Evangelho. Se eu querer também, né? Ofereci coisas, né, às divindades. Não, joguei uma rosa no mar. Não cometi pecado nenhum. Joguei uma rosa no mar. Jogou para quem? Nossa Senhora e Jesus não estão no mar para você oferecer rosas lá. Repito, estou falando para católicos. Daqui a pouco vai ter gente querendo me processar. Processo o padre Gabriel porque falou das religiões, não sei o quê. Ah, conversa fiada. Guarda em casa objetos supersticiosos, búzios, tarô, pirâmides, duendes, figas, amuletos ou coisas parecidas. Não, padre, tem uma ferradura aqui atrás da minha porta, tem um copo de água atrás da porta, tem um pé de arruda na frente da casa para espantar uma olhada. Tudo isso é superstição, tudo isso é amuleto. E cristão não precisa de nada disso. Coloca uma medalha milagrosa no seu pescoço, né? Coloca uma medalha de Nossa Senhora, a medalha de São Bento, um sacramental. Fui batizado em alguma religião após ter sido batizado na igreja. Ou seja, você foi batizado quando criança, depois que cresceu, foi passar pelas águas, né? Foi ser batizado não sei aonde. Até um cantor famoso recentemente batizou a filha na igreja católica e foi se batizar em uma determinada igreja por aí. Maluquice. O batismo não se apaga, o batismo recebido quando criança é eterno, e é esse batismo que Cristo vai cobrar de nós. Recebi a comunhão em estado de pecado, ou seja, pelas vezes que você comungou sem estar em estado de graça, confesse também. Sou ganancioso ao ponto de fazer qualquer coisa para lucrar, só penso em dinheiro. Né? Se eu dou um passo, eu estou querendo lucrar com aquele passo. Se eu, sei lá, escrevi uma música, eu quero lucrar em cima daquela música, ou seja, eu só penso em dinheiro, eu sou uma pessoa gananciosa. Muito cuidado, viu? Olha o que Jesus fala, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro existe, né, para suprir as nossas necessidades. Por exemplo, eu tenho dinheiro para comprar um remédio, um dinheiro para comprar alimento, um dinheiro para mandar fazer uma batina quando essa daqui estiver surrada, um dinheiro para cortar o cabelo, o resto de cabelo que eu ainda tenho, porque eu já estou ficando careca, né? Um dinheiro para comprar um shampoo, um dinheiro para comprar um chocolate na rua. Dinheiro é para isso, né? Para quando eu quiser. E também para ajudar o próximo. Alguém está precisando de ajuda, eu vou lá e pego do pouco que eu tenho e dou àquela pessoa. Mas não, eu só quero lucrar. Lucrar. Não preciso de nada, mas eu quero lucrar. É a mala de Gedel, né? Gedel safado, com aquelas malas dentro do quarto. Para que aquele dinheiro? Ele ia morrer e não iria gastar tudo, mas ele queria mais, queria mais, queria mais. É o pecado da ganância. Depois, fui preconceituoso com os irmãos de outra raça ou classe, né? Não gosto de pobre, não gosto de negro, não gosto de índio. Você é melhor do que quem? Todos nós não somos irmãos? Então, por que o preconceito? Nossa Senhora fala também nas suas mensagens em Anguera que o racismo é um grave pecado, ou seja, menosprezar o outro por uma questão de cor. Por quê? Quando nós morrermos, não vamos todos para o mesmo lugar? Quer dizer, aqui na Terra, né? Porque depois a nossa alma não sabemos para onde ela vai. Mas aqui na Terra vamos todo mundo para o mesmo cemitério, né? Depois, guardei ódio ou rancor contra alguém. Não, o que fulano me fez eu não esqueço. Está aqui guardado. Na hora certa eu dou a resposta. Você está ficando doente, você está adoecendo sem saber. Neguei o perdão, alguém chegou para mim, padre, me perdoe pelo que eu fiz, não vou lhe perdoar.
perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Onde fica a oração do Pai Nosso? Às vezes a gente reza sem saber o que está rezando. Depois, joguei pragas, eu quero que aconteça tal e tal coisa com fulano. Por que você deseja o mal? Porque ele me fez o mal, Padre. Olha o que Jesus fala. Oferecer a outra face. O que é oferecer outra face? Quando alguém te bater na face direita, oferecer a esquerda. Não é para apanhar, não. É não pagar o mal com o mal. A lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Não. Pagar o mal com o bem. Depois, tenho preguiça de rezar ou ir à igreja. Ah, não vou rezar hoje não, porque eu estou com preguiça. Consumir álcool em excesso. Cheguei a ficar bêbado. Usei drogas. Sou viciado em jogos de azar, né? Todos os dias eu tenho que jogar, e jogo apostado, né? Tem que colocar dinheiro. Depois, maltratei os animais, torturei os mesmos por prazer, né? Espancou um gato, espancou um cachorro. Por que maltratar os animais, né? Então, tudo isso que eu falei aqui, claro que eu não falei nem a terça parte do que é pecado, mas eu falei algumas coisas que às vezes passa assim pela nossa vida e a gente não sabe que aquilo que nós fizemos foi um pecado. Então, se tudo isso que eu falei aqui você acabou praticando, busque o sacramento da confissão. Por fim, vou explicar aqui um pouco sobre o ritual da confissão. Por exemplo, vou fazer o ritual na sua, né, originalidade. Você chega, ao sentar, algumas pessoas têm o costume de dizer bênção, padre, né? Não é obrigatório, mas é um gesto bonito, pedir a bênção do sacerdote. E aí o padre vai fazer o sinal da cruz. Estou fazendo com a mão direita, mas no vídeo aparece com a mão esquerda. Faz o sinal da cruz e ali ele faz uma breve oração para lhe introduzir no mistério da penitência e depois você começa a se acusar. Você vai dizer, padre, faz X dias que eu me confessei, X meses ou X anos, né? Eu já confessei pessoas com determinados tempos, né? Pessoas que dizem, padre, eu me confessei semana passada, e outros que disseram, padre, eu nunca me confessei. Pessoas já idosas que disseram, eu nunca me confessei. Então, tem gente de todo tipo que chega para se confessar. Então você diz, olha, eu me confessei há X tempo. E de lá para cá, você não vai contar o que você confessou na última confissão, não. Se você não fez, não precisa repetir. Você já foi perdoado. Padre, de lá para cá eu fiz isso, isso e isso. Não conte o pecado do seu marido, não conte o pecado do seu filho, não conte o pecado da sua vizinha, conte o seu. Às vezes a pessoa leva um tempo contando o pecado dos outros e os pobrezinhos estão lá na fila, esperando o tempo passando e alguns vão até embora porque você ficou uma hora contando coisas que não era para contar. Então se acuse. Eu fiz isso, isso, isso e isso. E não se justifique. Porque às vezes, padre, eu fiz, né? Mas não tinha outro jeito. Tinha outro jeito. O jeito era não pecar. Padre, eu fiz. Eu não tive outra opção. Teve a opção de não pecar. Então não fique se justificando. Conte, eu fiz isso. E não tenha vergonha do padre, não, porque o padre também é pecador. Viu? O padre também se confessa. Eu moro aqui com um sacerdote, Padre Antônio, e eu acho muito bonito isso. Ele se confessa comigo, estou aqui com a estola roxa. Quando eu termino, passo a estola para ele e faço a minha confissão. Né? Ou seja, não tenha vergonha do sacerdote. Fale o que você quer dizer. Às vezes, padre, eu tenho um pecado, mas eu tenho vergonha. O sacerdote vai lhe ajudar. Fale para ele, eu tenho vergonha. E ele vai lhe ajudar, vai lhe orientar e você vai acabar confessando ao Senhor. Eu acho que eu já falei. Assim, quando você terminar a confissão, o padre vai lhe dar a orientação. Lembrando sempre que se for orientação errada, entra por aqui, sai por cá. Se for a orientação certa, obedeça, faça tudo direitinho. E ele vai lhe dar uma penitência. Essa penitência pode ser rezar alguma oração, pode ser fazer algum gesto de caridade, pode ser fazer, sei lá, alguma coisa o sacerdote vai pedir que você faça. E você deve dizer a ele, naquele momento, padre, eu aceito essa penitência. Porque se você disser que não vai fazer, né, como você vai poder receber a absolvição? Então,
Você pode, olha, padre, eu sou impossibilitado de fazer isso. Ele vai lhe dar outra penitência, mas você não pode sair dali sem algo para fazer depois. E depois ele vai lhe absolver. E aquela bonita oração que ele vai dizer, né? Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Aí ele vai dizer a fórmula: eu te absolvo dos teus pecados, pam, pam, pam. E aí você sai daquela confissão, perdoado, e vai cumprir a sua penitência. Padre, por que tem que ter a penitência? Porque na confissão o seu pecado é perdoado, mas ficam os resquícios do pecado, né? Que é aquilo que nós iremos pagar no purgatório quando nós morrermos. Então aquela penitência é justamente para apagar aqueles resquícios do pecado que ficaram em nossa alma. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Digamos que eu bati um prego na parede, é o exemplo mais fácil. Bati um prego na parede, mas eu me arrependi. Então eu arranquei o prego da parede, porém ficou lá o buraco, ficou as rachaduras do lugar. Então eu tenho que passar uma massa naquele lugar para poder tirar aquela marca que ficou. Então assim é a confissão. Eu confessei, ou seja, eu me arrependi de bater o prego. Na hora da confissão, o prego foi arrancado da parede, mas ficou aquela marquinha. Então aquela penitência dada pelo padre é justamente para apagar, para desfazer aquelas marquinhas, aqueles resquícios que o pecado deixou na sua alma. Então, meu irmão, eu acho que eu já expliquei aqui direitinho. Aí o Mateus está dizendo aqui, quando o padre não dá penitência, você pede. Né? Se o padre não lhe der, você pede. Padre, e a minha penitência? Aí ele vai dizer, reze uma Ave Maria. Você pode até pensar, mas o que eu falei foi tão grave. Aquela Ave Maria que ele deu é a sua penitência. Vai rezar, sossegado. Deixa eu ver aqui. Cadê? Que tipo de penitência existe? Eu já falei aqui algumas. Por exemplo, a penitência é também para reparar o pecado. Digamos que alguém chegou e confessou um roubo. Padre, eu roubei. Eu não posso dizer para aquela pessoa, reze 3 Ave Marias. Não. Eu devo dizer para ela, restitua aquilo que você pegou. Padre, foi uma comida, eu já comi. Vá no mercado, compre uma coisa parecida ou a mesma e no lugar que você encontrou, você vai colocar. Então, a penitência é para você se educar também, né? Uma pessoa diz assim, padre, eu cometi um aborto. Eu não posso dizer para aquela pessoa, reze uma Ave Maria. Não. A não ser que seja uma pessoa, digamos que louca, né? Porque às vezes pessoas sem muito juízo acabam fazendo aborto e eu não vou dizer para essa pessoa adote uma criança, porque eu não vou pedir uma louca para adotar um filho, né? Então posso dar a ela uma penitência que ela possa cumprir. Porém, digamos que uma mulher cometeu o pecado do aborto, eu posso dizer para ela, filha, se puder, né? Se puder, adotar uma criança, mas se não pode, uma pessoa pobre, uma pessoa sem condições, eu digo para ela, compre uma cesta básica e vá na casa de uma família que tem criança pequena e dê aquela cesta básica de presente, ou seja, para poder reparar aquele pecado. Algumas outras perguntas aqui. Alda Justino, uma boa confissão com um bom sacerdote é divino. Essa frase de Alda me fez lembrar uma frase de Santa Faustina. Santa Faustina diz assim, eu tenho muita pena das almas que encontram sacerdotes inexperientes. Santa Faustina vai dizer isso no seu diário. Eu tenho muita pena das almas que encontram sacerdotes inexperientes, mas é válido lembrar que mesmo o sacerdote tendo inexperiente, se ele deu absolvição, você foi perdoado. Aquela confissão foi válida. O sacramento é o mesmo. Lembrando também que o padre ele pode dizer assim, normalmente eu peço, reze o ato de contrição. Eu acho que de 50 pessoas, um exemplo, de 50 pessoas que se confessaram comigo, 2
sabiam rezar o ato de contrição. E, geralmente são aquelas pessoas idosas, né, que rezam aquele ato mais antigo. Meu Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado. Então, é um ato de contrição longo, mas as pessoas mais idosas lembram, né, e costumam rezar. Mas tem aquele pequenininho, você pode pesquisar também aí na internet. Meu bom Jesus, que por mim morreste na cruz, pesa-me de ter vos ofendido e prometo com a vossa graça não tornar a pecar. É pequeno, né? Então, aprenda o grande, aprenda o grande. Depois tem aqui, quando a pessoa não sabe, eu ajudo, né? Eu vou falando e ela vai repetindo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que não. Se tem, me perdoe, porque é muita coisa, não tem como ler tudo. Padre, Regina Carvalho, padre, já fiz confissão comunitária, né? E também uma vez no retiro que o padre escrevia no papel, o padre lia e dava absolvição. São válidas estas confissões? Calma aí. Padre, quando é que a confissão comunitária é válida? Vou dar aqui um exemplo. Digamos que estamos num avião, né? Tenho um medo horrível de avião. Estou no avião e eu percebo que esse avião vai cair. Ou seja, eu, sacerdote, me levanto naquele momento e absolvo condicionalmente todas aquelas pessoas que estão ali. Então, uma confissão dessa, uma absolvição dessa é válida, pode ser válida, mas se o sacerdote ele tem tempo para lhe atender, mas por preguiça inventou uma confissão comunitária, não valeu, viu? A confissão ela é auricular, ou seja, ao pé do ouvido. O Frei Damião dizia, a confissão é no cochicho, né? A confissão é no cochicho, você contar, você se acusar. Depois, escrever no papel. Você pode, sim. Você tem vergonha. Eu tenho vergonha de me confessar. Então, eu escrevo meus pecados no papel, dou ao padre, o padre lê e lhe absolve. Essa confissão é válida, né? Você teve vergonha de falar, você escreveu no papel e o padre lhe deu a absolvição. Mais uma vez, uma pessoa me disse assim, padre, eu fui num retiro e o padre fez uma confissão de casais. A confissão é particular. Imaginem vocês, o marido e a esposa, né? E ele acabou cometendo o pecado do adultério, acabou traindo a esposa. Você tem certeza que ele vai fazer uma confissão diante da esposa? Não vai. Ou seja, aquela confissão vai ser inválida. Ele vai contar aquelas coisas que não vão incomodar a esposa vai contar aquelas coisas que não vão incomodar o marido, e a confissão não valeu porque acabaram escondendo os seus pecados. Então a confissão ela é particular, modo pessoal. Padre Hugo Vinícius, padre, eu confesso o pecado que está martelando o meu coração. Isso é certo? É certo, mas confesso também aqueles que não martelam, né? Larissa, manda uma bênção para o Instituto Nossa Senhora Menina. Deus abençoe esse instituto que cuida de crianças lá em Manaus, né? Deus abençoe a Larissa e toda a equipe aí do Instituto Nossa Senhora Menina. Marcos Valentim, como grande Marcos Valentim de Feira de Santana, eu acho que é o Marco de Feira de Santana, se for outro me perdoe. Como é medida uma penitência? Eu não entendi muito bem sua pergunta, irmão. Como é medida uma penitência? Reformule aí, depois, eu posso lhe responder depois. Humberto Vieira, o que seria a confissão comunitária? Ainda não entendi isso, vou lhe explicar. O que é a confissão comunitária? É você colocar um bocado de gente assim, né? E o padre faz uma oração e ali dá a absolvição para todo mundo. Ou seja, ninguém contou nada, ninguém confessou nada. Ou seja, isso só é válido em casos extraordinários. O padre não teve possibilidade de ouvir um por um. Ou seja, o avião caindo, o padre não pode ouvir um por um. Seja, então dá a absolvição logo a todo mundo, né? Digamos, o padre foi fazer uma missão lá onde Judas perdeu as botas. Lá não tem padre e naquela missão apareceram 5.000 pessoas. E naquela missão todo mundo fez penitência, todo mundo fez orações e ele começou a confessar. Chegou o dia de voltar para casa e ainda tinha 2.000 pessoas para atender a confissão. E ali não tem padre.
Só vai o padre lá uma vez ou outra, então ele pode fazer a confissão comunitária e dar absolvição àquelas pessoas. Antes elas vão fazer um ato de contrição perfeito, né? Fazer um momento de pedir perdão a Deus, porque o padre foi impossibilitado. Dúvida. Padre, se a penitência dura muito tempo e antes de terminar o prazo eu volto para o confessionário, eu ainda tenho que fazer a penitência da confissão anterior? Eu não sei se essa coisa de penitência durante muito tempo é válido. Eu gosto sempre de dar a penitência única, né? Para que a pessoa possa cumprir. Mas se ele volta para o confessionário, faça. Se o padre deu, faça. Digamos que ele falou assim, reze o texto durante uma semana. Então reze. Mesmo que você voltou à confissão, termine de cumprir sua penitência. Eu nunca ouvi falar dessa questão de penitência com muitos dias, né? Para mim é uma novidade. Lio Rocha, padre, quando o Senhor retornará, Bom Jesus da Lapa novamente? Ano que vem, filha, se Deus quiser, estarei lá no ano que vem novamente. Mônica Ribeiro, temos de falar o pecado com detalhe ou de modo geral? Vou tentar explicar. Digamos, né? A pessoa foi confessar que cometeu o pecado da fornicação, né? Relação sexual antes do casamento. Ele não vai para lá dizer para o padre, olha padre, foi em tal lugar, eu estava vestido com tal roupa, a pessoa estava de tal jeito. Não é para ficar detalhando o pecado. Não, padre, eu acabei cometendo o pecado da fornicação. Pronto. E se esquecer da oração final, e o padre também, qual a oração final que Terezinha Silva está falando? Se for o ato de contrição, né? Sim, se você se esquecer, o padre também se esquecer na hora. Então, ele pode formular uma naquele momento, né? Senhor, tenha piedade de mim que sou pecador. Uma frase que ele pode lhe pedir para rezar. Crislane Andrade, padre, minha paróquia está me pedindo R$ 200 só para dar meu batistério porque vou casar na cidade vizinha. Filha, eu não vou comentar isso, me perdoe. Não vou comentar não, mas... Ai, Jesus, misericórdia, Senhor. E Rickson Bruno, e quando o padre fala que algo não é pecado, e nós só sabemos pela moral católica que é pecado, o que fazer? Não... Se ele disser que não é pecado, fique sossegado, confesse e receba sua absolvição e volte para casa, né? Eu digo sempre, se eu vou me confessar, eu sei o que eu fiz, eu sei o que é que está me incomodando, então eu vou lá em busca da absolvição. Se o padre me deu um conselho bom, ótimo. Se me deu um conselho ruim, não me adiantou de nada, eu fico calado, eu recebo a minha absolvição e volto para casa. Leila Maria, quando o padre não pede para o penitente o ato de contrição, a absolvição é válida. Por quê? Para que a absolvição seja válida, o que é necessário? Que a pessoa acuse o pecado, que a pessoa esteja arrependida e que o padre diga a fórmula. Qual é a fórmula da absolvição? Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o padre falar essa frase, teu pecado foi absolvido. O ato de contrição, aquela oração inicial, é para que a pessoa esteja envolvida no mistério da penitência. Mas se você confessou o pecado, está arrependido, o padre disse a fórmula, né? Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A absolvição aconteceu. Gilberto Andrade, ele falou aqui, confessar diretamente a Deus é certo? Depende. Se foi uma bobagem que você fez. Hoje eu xinguei um palavrão. Aí antes de dormir você pede perdão ao Senhor. Mas se for um pecado mortal, tem que ser a confissão sacramental, né? Eu falei isso no início do vídeo. Se eu não preciso do sacerdote para ser perdoado dos meus pecados, eu não preciso do padre para celebrar a missa. Eu mesmo celebro a missa em casa. Júlio Assis, vai estar em Anguera dia 29, estarei lá com a graça de Deus atendendo confissões. Cleide, padre, não consigo me confessar com padre nenhum. Tenho um trauma desde minha infância com
a figura de homem. Filha, peça a Nossa Senhora esta graça de quebrar essa barreira, né? Quebrar essa barreira. O sacerdote está ali representando o Cristo. Né? Não sei o que foi que aconteceu no teu passado, mas até isso que aconteceu no teu passado, que te deixou trauma, né, que te deixou marcas, é bom que você confesse para que você possa ser liberta desse mal, para que você seja liberta deste tormento que você passa na sua alma. Né? Não se preocupe, o sacerdote está ali para te ajudar, não para te prejudicar. Padre, Maria Lima, padre, quando esquecemos o pecado e só lembramos depois, aí você vai lá e confessa novamente. Se você esqueceu, está esquecido. Mas se você omitiu, o pecado está na omissão. Eu lembrei e não quis contar. Mas se você se esqueceu, quando você se lembrar, você volta e confessa. Padre, como agir quando ao confessarmos um pecado que sabemos que é mortal e o padre diz que não é pecado? É a Beatriz Lessa. Eu acabei de falar. Fique em silêncio, né? Não diga nada e espere a absolvição. Padre, aí, se ele disser, não vou lhe dar, padre, por favor, me absolva. Né? Isso está me incomodando, isso está me ferindo. Então, ele vai te absolver e você vai sair dali tranquila. Edna Pereira, sou vergonhosa, vou escrever. Escreva, minha filha. Escreva, padre, eu estou com vergonha. Olha aqui, eu fiz isso e isso. Ele vai ler tudo direitinho e vai te absolver. Já falei dos pecados de esquecimento. Monique, qual a periodicidade boa para se confessar durante o ano? Qual o tempo bom para se confessar? Não existe tempo, né? A confissão ela pode ser qualquer dia. Se você pecou, busque o sacramento da confissão o mais rápido possível. Porém, a igreja oferece assim tempos fortes. Por exemplo, a quaresma. Ou seja, a quaresma é um tempo forte para a confissão. O advento é um tempo forte para a confissão. Aí tem pessoas que têm aquela coisa, né? Vou me confessar no dia 31 de dezembro para poder chegar ao ano sem pecados. Por trás disso pode ter um pouco de superstição, viu? Um pouco de superstição. Mas se você cometeu o pecado, vá se confessar, seja dia 31, seja dia 1º. Cadê? O ato de contrição, eu não sei ler esse nome não. O ato de contrição pode ser espontâneo. É bom que você aprenda o certinho, né? Pode ser o grande ou o pequeno, mas é bom que você aprenda a oração para que você saiba o que deve ser dito. Mas se você ainda não sabe, pode fazer um ato de contrição assim. Não pode ser uma oração longa, né? Senão o padre vai ficar lá esperando você terminar. Senhor, me arrependo, peço vossa graça, peço vosso perdão. Sid Clay, padre, se eu não me lembro de todos os meus pecados. Para isso existe o exame de consciência, né? Como eu falei aqui anteriormente. Você não vai chegar na confissão e começar do zero. Você antes faz uma oração, pede ao Espírito Santo que lhe ilumine, e aí você vai tentando se recordar. O que ficou esquecido, aí na hora você pede, né, no coração ao Senhor, Senhor, perdoe os pecados que eu me lembro e aqueles que eu não consigo me lembrar, perdoe também. Nildo Araújo, eu fico com vergonha quando o padre é nosso amigo, o que fazer? Engraçado que lá em Bom Jesus da Lapa, nas confissões, eu gosto sempre de perguntar, né? Quanto tempo tem que você se confessou? Aí as pessoas respondiam, ano passado aqui em Bom Jesus da Lapa, ou seja, as pessoas vão para o santuário confessar, porque lá é um padre estranho, e lá ele conta tudo que fez e volta para casa tranquilo, mas tem vergonha de contar ao pároco, ao padre vizinho, ao padre amigo. Não tenha vergonha, filho, porque o sacerdote, quando você está confessando, ele é um ministro da misericórdia. E depois ele não vai ficar olhando para você, olha, fulano fez isso, né? Você lá na missa, sentado no primeiro banco, e o padre olhando para você, na confissão você me contou tal coisa. Tire isso da sua cabeça, viu? O padre ali está para lhe perdoar e não para ficar guardando seus pecados no coração. Áurea, qual o nome dessa imagem? Nossa Senhora da Conceição, estilo francês. Tá saindo pergunta à torta e à direita, né? Fábio Júnior, padre, explique biblicamente a Imaculada Conceição. Eu não sei se Fábio Júnior
protestante ou católico, mas eu vou responder essa pergunta, né? Lembre-se que quem trouxe a graça para nós foi Jesus Cristo na cruz. Nós temos a graça porque Cristo trouxe a graça para nós. Só que antes de Cristo nascer, o anjo disse para Maria: Ave cheia de graça. Ou seja, Maria encontrou, por méritos de Cristo, uma graça antes mesmo de Cristo nascer. Então, o dogma da Imaculada Conceição vem dessa pequena frase: Ave cheia de graça. Que graça é essa? A graça de Deus que era abundante em Maria. Ou seja, Jesus Cristo vai dizer que uma árvore má não pode produzir bons frutos. Se Maria cometesse um só pecado, ela seria escrava do demônio. E Cristo não poderia nascer de um ventre impuro. Então Maria foi preservada por Deus da mancha do pecado para que Cristo pudesse habitar dentro dela. Lembre-se que lá em Ezequiel 44 vai dizer que a porta do templo, uma porta do templo, deveria ficar fechada porque por ela passou o Senhor dos Exércitos. Ninguém poderia passar por ela. Então imagine uma porta, sei lá, de madeira, de ouro. Ninguém poderia passar porque Deus passou por ela. Imagine Maria, que Cristo passou pelo seu útero, né? É uma porta selada. Ninguém entra por aquela porta, somente Jesus. João Alves, o senhor pretende vir para Juazeiro do Norte esse ano? Se Deus quiser, em novembro, estarei aí em Juazeiro, mas eu vou avisar antes. Jamile Pereira, eu posso escrever e ler os pecados no momento da confissão? Pode escrever e ler. Deixa eu ver aqui. Edna Pereira, não sei seu nome, padre, queria saber para seguir. Gabriel Vilaverde. Padre, quando o senhor virá a Goiânia, Agna, no dia que me convidar, eu vou. Deixa eu ver aqui. É muita pergunta, meu Deus. Já era para ter terminado essa catequese. Padre, posso me confessar por zap? Não, de jeito nenhum. Já me perguntaram isso já. Padre, posso ligar para o senhor? Não. Repito, filha, não tenha vergonha, não tenha medo do sacerdote, né? Confesse com ele tranquilamente, ele está lá para te ouvir, para te perdoar, em nome da Santíssima Trindade. Quando confessamos e não voltamos a fazer mais o erro, já estamos perdoados? Claro. Quando você confessou e o padre lhe absolveu, você já foi perdoado. Quando o padre falar que já confessou neste ano e fala para voltar só ano que vem, o que é que eu faço? Procure outro. Procure outro. Ivan Carneiro é meu paroquiano, está aqui, ou melhor, nosso paroquiano. Está aqui também assistindo, ele é Rafaela. Deus abençoe este casal. Deixa eu ver aqui. O que o senhor acha sobre os que muitos chamam pecado de estimação? É pecado como outro, né? Você está estimando uma coisa que não presta? Joga fora no lixo, como disse André de Sá. Deixa eu ver aqui. Se o padre só falar que você está perdoado sem falar a fórmula, se ele não disse eu te absolvo, a fórmula é essa, meus irmãos. Se vocês pegarem o ritual da penitência, vocês vão ver lá que as palavras estão em letras maiúsculas, né? Tem aquela oraçãozinha antes, Deus Pai de misericórdia, pela morte de... E tem no finalzinho, em letras maiúsculas, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai. A fórmula é aquela. Se o padre falou isso, a confissão foi válida. Deixa eu ver aqui. Quando virar Recife, quando virar Manaus, é só chamar que eu vou. E se eu puder, né? Esse 2017 não posso ir mais para canto nenhum, que a agenda já lotou. Mas 2018, se Deus permitir, e se convidado eu for,
Joeline, para que hora o senhor vai fazer a confissão em Anguera, dia 29? Assim que eu chegar lá, eu vou sentar na cadeira, enquanto tiver gente, eu estou confessando. É... Tem uma criatura aqui perturbando, né? Depois eu vou dar um bloco nele. Deixa eu ver aqui. Padre, esse é um ano que o Santo Papa autorizou a indulgência plenária. Explico. Aí é um assunto muito longo, eu vou ter que gravar outra catequese para explicar o que é indulgência plenária. Mas, boa pergunta. Edna, vivi um segundo matrimônio e me confessava. Agora há tempo estou só e graças a Deus posso confessar e comungar. Né? Então, louvado seja Deus, porque você agora pode receber o sacramento da Eucaristia. Né? Às vezes é muito complicado essa questão de segundo matrimônio. Né? A pessoa não, vou repetir o que eu já falei em outras catequeses, a pessoa não pode receber sacramento porque está vivendo uma situação de pecado. Mas existem aquelas pessoas que decidem se separar para poder receber Jesus. Mas, padre, tem uma criança pequena, nós não podemos nos separar, mas eu quero receber a Eucaristia. A única opção que a igreja oferece é viver como irmãos. Né? Mas eu não vou tocar nesse assunto agora porque é muito longo e já passou da hora. Padre, pessoas que estão em pecado, mas comungam porque sentem vontade. Confissão. Eu acho que já acabaram as perguntas. Gideon Couto, o senhor fala da graça de receber a absolvição, mas e para o sacerdote, qual a experiência de ser o canal da misericórdia de Cristo? É maravilhoso. Né? Eu não posso explicar aqui com muitas palavras, porque é uma graça muito grande, só um padre para poder compreender a graça que é você dar o perdão de Deus através das suas mãos, né? Você absolver aquela pessoa do seu fardo, dos seus pecados, e a pessoa sai dali restaurada. É o sacramento que eu gosto muito de celebrar. É o sacramento da penitência, da confissão. Padre, tem algum sacramento que o senhor não gosta de celebrar? Não, eu gosto de celebrar todos. Né? Mas o da confissão é o que eu sinto assim mais forte, né? Porque eu não sei explicar. É maravilhoso, só posso dizer isso. Deixa eu ver aqui. Vocês que chegaram aí depois, eu vou deixar a catequese aqui na minha página. Vocês podem assistir do começo, né? Muita coisa que eu falei lá no início, vocês não escutaram. Vocês podem ver novamente. Padre Gilcelene. Se uma pessoa que está em pecado de adultério, por ser divorciada, mas quer viver outro relacionamento antes da nulidade, o padre libera esse casal e permite que eles comunguem. Como fica essa condição? O sacerdote não tem essa autoridade, né? Antes do casamento ser declarado nulo, nem o Papa pode dizer, você pode comungar. Não existe isso. Se declarou nulidade, a pessoa pode contrair um novo matrimônio. Se não, não seja doido de cometer uma besteira dessa. O padre pode usar sua confissão em homilia, mesmo você estando presente na missa? Jamais. Jamais. O que você contou morreu ali. Né? Jamais, jamais. O padre pode, assim, dar um exemplo, digamos, falar, explicar o que é pecado. Mas ele nunca pode dizer, olha, tal dia eu estava ali, uma pessoa foi se confessar. Aí quem está na assembleia começa a calcular, né? Tal dia, tal hora, quem foi? Então isso é um perigo muito grande. Lá vem outra pessoa aqui perguntando quando eu vou para o Rio de Janeiro, Maria Lima. Deus é quem sabe. Um dia eu vou, se Deus quiser. Andressa, vinha para Pesqueira, Pernambuco. Se Deus quiser, irei a Pesqueira. Conhecer o Santuário de Nossa Senhora das Graças. Algumas pessoas estão fazendo perguntas que eu já respondi, então depois você assiste a catequese para poder entender tudo, né?
vem para Sergipe, vem para Minas Gerais, misericórdia, tem que fazer uma turnê. Deixa eu ver. Linhares, Espírito Santo, São Luís do Maranhão, misericórdia. Ô, gente, eu vou ter que parar por aqui, viu? Vocês me perdoem. Tem muita pergunta, mas eu não posso responder tudo não, porque senão eu vou ficar aqui até meia-noite. Eu nem jantei ainda, né? Perguntas que eu estou vendo aqui que eu já respondi. Depois você assiste novamente. Hugo Vinícius, padre, sua paróquia, paróquia São José, Cruz das Almas, Bahia. Padre, sua bênção, quais são os pecados que devem ser confessados somente com os bispos? Boa pergunta, vou responder essa e encerra a catequese. Por exemplo, profanação do Santíssimo Sacramento. Quem comete esse pecado deve confessar, o padre vai pedir ao bispo, o bispo vai pedir ao Papa para que da penitenciaria apostólica lá do Vaticano venha a absolvição. É um caso muito sério. Por exemplo, o pecado do aborto era somente com os bispos, somente o bispo poderia absolver. Não é porque o padre não tinha poder para isso, mas era para mostrar àquela pessoa que cometeu o pecado a gravidade do que ela fez, né? Mas do ano da misericórdia para cá, todos os padres podem absolver pecados do aborto. Mas vale lembrar que o ato não foi diminuído, a gravidade dele, viu? O aborto continua sendo um pecado grave. Padre, o que fazer quando o pároco autoriza pessoas a comungarem estando em segunda união? Como ajudar essas pessoas? Falando a verdade, a nossa arma é a verdade. Eu já encontrei muitas pessoas, né, que disseram para mim, padre, estou vivendo essa situação e o padre me pediu que o padre me liberou para a comunhão. Eu digo a ela ou a ele, não faça isso, né? Você pode se salvar obedecendo às normas da igreja e ser condenado obedecendo àquele padre que lhe indicou o erro. Leila, o senhor não acha que os confessionários deveriam voltar às paróquias? Não seria melhor para quem se sente envergonhado? Concordo com a sua opinião, né? O confessionário é uma grande graça, porque quem tem vergonha está ali, né? Não quer ficar na frente do padre, então o confessionário ajuda muito. Mas se a paróquia não tem, confesse sem confessionário mesmo, viu? Felipe Mateus, posso me confessar sem ser com o padre? Pode. Com o bispo ou com o papa. Ou se não, é o padre. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo deve durar uma confissão, né? Tentar o máximo possível ser breve, para que as pessoas que estão na fila não fiquem esperando e lhe xingando, né? Porque às vezes quem está na fila, você está lá demorando na confissão, e quem está na fila está pecando mais ainda, porque está ali lhe xingando de sem vergonha, de tudo que é nome. Padre, meu filho tem 2 anos, desde um ano e 5 meses, fala que quer ser padre. O que fazer para ajudar a seguir? Simples. Leva teu filho para a missa sempre que você for. Leve teu filho para a missa. Coloque seu filho, quando ele tiver uma certa idade, para ser coroinha, para que ele vá tomando gosto, né, pelo mistério do altar. Quem sabe ele não vai ser um sacerdote no futuro. Se não for, que seja um bom homem, um bom cristão. Acho que pronto. Vou terminar por aqui. Vou jantar, que eu preciso também. A oração para a alma e a comida para o corpo, né? Vou comer ali uma farofa para não dormir com fome. Então, Deus abençoe você que teve a paciência de ficar até agora escutando essa catequese e que o coração de Jesus, pela intercessão do coração de Maria, possa te ajudar a fazer uma boa confissão. Lembre-se, sem a confissão não existe salvação. No livro do Apocalipse está escrito, nada de impuro entrará no céu. E Mateus capítulo 5 vai dizer, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então busque o sacramento da confissão antes que seja tarde demais.
Quem sabe quando iremos morrer? Então é bom morrer em estado de graça. Tem até uma oração, eu vou ensinar aqui para vocês, para encerrar essa catequese. A oração diz assim: Ó Virgem Santíssima, vós não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Vou repetir. Ó Virgem Santíssima, vós não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Então reze essa oração todos os dias. Nossa Senhora vai lhe dar a graça de se confessar antes da sua morte. Deus te abençoe, te guarde no coração imaculado da Santíssima Virgem e reza por nós, sacerdotes. Forte abraço.